Olá, tudo bem? Eu sou o Salomão Leda, diácono da Igreja 336, Assembleia de Deus. Estamos aqui com essa rica oportunidade de trazer a mensagem da EBD. Nessa oportunidade eu quero louvar a Deus, queremos fazer uma breve oração pela minha vida, pela vossa vida, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, rendemos graças a Ti, Deus, aleluia. Queremos, Senhor, aleluia, te louvar, te pedir, Senhor, aleluia, que Tu venha, Pai, aleluia, nos ensinar, tratar com cada um. Abençoa, Senhor, aleluia, abençoa esta rica oportunidade, abençoa, Senhor, aleluia, neste momento, esta mensagem, Senhor, aleluia, para que venha enriquecer a mim e todos aqueles que estejam ouvindo nesse momento. Muito obrigado, Pai. Amém. Bom, nos foi concedida a oportunidade de trazer a mensagem da Escola Bíblica, e o título dessa mensagem é os casados ou solteiros? Eis a questão. A leitura bíblica para essa oportunidade, o estudo bíblico, está em 1 Coríntios 7, de 1 a 14. Texto áureo, 1 Coríntios 7, 17, onde cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. A verdade prática, assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiro como honrada e produtividade para Deus. Querido, vamos entrar nesta parte da introdução que está no livro de 1 Coríntios 7. Primeiro, esse versículo ele fala: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo trata a respeito de dúvidas e questionamento dos crentes de Coríntios. Ele deixa de exortar e passa a ensinar e instruir. O que Paulo está querendo dizer, querido, ele está falando sobre a questão do casamento, e aqui eu abro um leque sobre essa questão do casamento. O que é o casamento? Eu agora vou conjecturar onde o casamento é como se fosse uma plantinha. Essa planta, ela precisa de um terreno, de um solo, de uma preparação. Então o casamento nada mais, nada menos do que uma preparação das nossas vidas. Então Paulo está dizendo aqui está falando sobre o casamento. E quando ele diz, quanto a mim escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, ele está falando em mulher fora do casamento. Eu lembro que tem uma passagem que está lá no livro de Eclesiastes 7:26, onde Salomão ele escreve que a questão da mulher, ele diz assim: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujos lábios são doces como favo de mel, suas mãos são ataduras, quem for bom diante do Senhor escapará dela. Então Paulo está nos chamando a atenção sobre a questão do tocar da mulher fora do casamento. Paulo ele trata a respeito de dúvida e questionamento dos crentes de Coríntios. Ele deixa de exortar e passa a nos ensinar, ele passa a nos instruir. O apóstolo Paulo está instruindo os crentes de Corinto, os gregos, sobre a questão desse tocar na mulher fora do casamento. Que na verdade esse tocar é uma prostituição. Então, ele tem aqui uma das primeiras dúvidas acerca entre o permanecer solteiro ou casado. É um questionamento. Paulo ele institui entre permanecer solteiro, mas também ele reconhece a importância e as responsabilidades do casamento. Ele também recomenda que somos casados, ele recomenda os casados com as incrédulas, que eles tenham mais, vamos dizer assim, um pouco mais de paciência, um pouco mais de virtude sobre a questão do cônjuge incrédulo. Nós sabemos que eu fui incrédulo por muito tempo, a minha esposa ela
primeiro se converteu, e eu imagino a guerra que ela enfrentava, eu imagino o preço que ela pagou. Então, o que Paulo está querendo? Ele está instruindo a permanência, a questão do cristão e o seu cônjuge, que seja homem, que seja mulher, ele seja incrédulo. Então, temos que ter um pouco de paciência, uma virtude e ensinar. O que Paulo está querendo dizer aqui que nós temos que ensinar. Amém, querido? Então, Paulo ele aconselha a sexualidade e o casamento. Os três objetivos compreender o ensino bíblico sobre o casamento. Segundo, glorificar a Deus independente do estado civil. E o terceiro, valorizar a comunhão e o serviço cristão. Imagine só, se todos, quando se fala do solteiro, se todos fossem solteiros, aonde ficaria a obra? Quem ia fazer a obra? Quem ia continuar? E nós sabemos que a Bíblia diz que a obra ela não pode parar. Então, claro que nem todo mundo eles seriam casados e nem todo mundo seria um solteiro. Tem que ter uma dosagem, nem muito doce e nem muito salobo. Então, a obra ela não para. Quando eu parar, alguém tem que continuar. Amém? Então, no livro de 1 Coríntios 7,35, onde ele diz, esta lição inicia evidenciando sobre a impureza sexual. Paulo ele recomendou o casamento como forma de proteção contra o pecado. Uma vez que os cristãos eram tentados à fornicação, Paulo faz uma observação. Que o casal viva em recíproco e reforço, que nem o seu casamento, nem o celibato seja para todos, mas que cada pessoa nasceu com um propósito. É propósito de Deus. E nós sabemos que Deus, ele é um Deus que os seus propósitos eles são imutáveis. Tudo Deus tem um propósito. Ele tem um propósito no casamento, porque o casamento é o início, aleluia, de uma nova vida, é o início de uma nova família. E aí você faz aqui uma observação sobre a questão do casamento, sobre a questão da família. O que é o casamento? Querido, o casamento, a família, ela é uma instituição sagrada, ela é constituída por Deus. Foi isso, a ideia do casamento ele surgiu no coração de Deus. Então, quando Paulo ele exorta, quando Paulo nos ensina, que é quando se fala exortar, muitas das vezes nós levamos até essa palavra ao pé da letra, achando que exortar é bater, exortar é chamar a atenção, exortar é como se você fosse algo mal. Mas exortar é o ensinar. Paulo ensina os coríntios e ensina a mim também sobre a questão do casamento. Que nós devemos sim. Aí é onde entra a palavra de Deus. E quando está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, se não me falha a memória, que até que a morte o separe. Então o casamento ele até que a morte o separa. É uma passagem aqui nesta terra que nós devemos, aí a Bíblia diz que nós devemos suportar um ao outro. Né? Glória a Deus por isso. Paulo também adverte que o casal deve cuidar das necessidades sexuais um do outro. Isto protege da tentação e fortalece a união do corpo e do espírito. Ora, quando você casa, a Bíblia diz que você deixa de serem dois e passa a ser um. Este um, a Bíblia diz que o homem, ele, na medida que você casa, que você deixa de ser uma pessoa, que você deixa de ser dois, torna uma só carne, ele diz que nós devemos também proteger um ao outro, proteger o meu cônjuge, proteger a minha esposa. Eu costumo sempre dizer que, aos dias de hoje, eu não sei nem mais, um ponto de vista que tenho sobre a questão do casamento, sobre a questão das famílias, sobre a questão dos casais. Muitas das vezes, você vê casais novos, andando na rua, às vezes um lá na frente, outro atrás,
Perdeu-se aquele conceito que o homem, ou seja, a mulher é a mais frágil, ela necessita, ela precisa ser protegida. E nós como varão, nós como esposo, nós devemos sim proteger a nossa esposa. Eu tenho 28 anos de casado. E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus me deu um presente, que foi a minha esposa. E hoje, durante 28 anos, praticamente não mudou nada. Nós continuamos com o mesmo amor, continuamos com o mesmo zelo, com o mesmo respeito. Andamos sempre de mãos dadas, aonde está um, está o outro, porque eu entendo que, na medida que eu tirei esta moça de dentro da casa dos pais, eu me comprometi em cuidar, eu me comprometi em zelar. Então, querido, o casamento você tem que ter zelo. E para que esse casamento dê certo, você tem que ter renúncia. Ambos têm que ter renúncia, porque imagine só, são duas pessoas de pensamento diferentes. Cada um vem de uma cultura, cada um vem de uma educação, e para que esse casamento, esta planta, ela se torne uma planta vigorosa, uma planta saudável, ela tem que ter zelo. Ela tem que ter zelo. E para que o seu casamento, o meu casamento, ele venha dar certo, amado, tem que ter percas. Nós temos que ter percas para que nós venhamos ter ganhos. Quando você começa a ter percas, algumas coisas do que você traz quando é solteiro, você vai abrindo mão para que você tenha ganhos. Não existe casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Mas, se nós nos esforçarmos e procurarmos fazer desse casamento essa instituição sagrada que foi constituída por Deus, isso depende de mim e de você. Porque aquilo que é para mim fazer, Deus não desce para fazer. Aquilo que é para você fazer, Deus não desce para você fazer, para fazer com você. É você que tem que fazer. Aí quando a Bíblia diz assim, mulher, seja submissa, o Senhor está dizendo assim, a submissão não significa que seja uma escravidão. Mas aí nós temos uma parte que eu acho uma das mais belas, onde ele diz assim, homem, amai a vossa esposa. Amar, você abre um leque em todas as circunstâncias. Amar quando está saudável, amar quando está enferma. Quando o Senhor disse que nós devemos amá-la, como Cristo amou a igreja. Amém, querido? Então, diante dessa realidade, Paulo lembra aos Coríntios da importância da intimidade conjugal e sexual. Ele cria uma união, ou melhor, essa intimidade sexual e conjugal, ela cria uma união que vai além de um mero prazer físico, a intimidade de uma relação sexual. Pertencem exclusivamente ao âmbito do casamento entre marido e mulher. Então, querido, o sexo dentro do casamento, ele é saudável e o Senhor, ele aprova. Glória a Deus por isso. Cada homem ou mulher deve ter relações sexuais com o seu próprio cônjuge. É com o cônjuge, não é fora do casamento. Fora do casamento é fornicação, é pecado. O Senhor, ele abomina o sexo fora do casamento. Glórias a Ti, Senhor. Os cristãos que encontram um argumento, ou melhor, ainda existem cristãos que encontram um argumento. Encontram argumentos, seja emocional ou racional, para a promiscuidade. Não entendem que essas questões mais profundas associadas ao sexo, ao relacionamento e à espiritualidade. Amém? Existe um tópico aqui esse tópico diz que há uma decisão a ser tomada. 1 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Nós falamos isso no início. Então, a proporção mais comum do ser humano é o casamento. A Bíblia está dizendo que quanto ao que me escreveste, isso foram cartas que chegaram a Paulo.
eram dúvidas. Quando me escreveste, é bom que o homem não toque a mulher. Mas aí existe uma questão que a propensão mais comum do ser humano é o casamento. Ou seja, é o caminho mais fácil. Ah, não posso tocar a mulher, mas se eu me casar, eu posso tocar na minha esposa. Então, há uma propensão em relação a isso aí. Quando nós falamos nessa questão de o não tocar, querida, você abre um leque e muitas das vezes está faltando aí um bom senso. Que essa propensão do comum do ser humano é o casamento, e Paulo trata dessa questão dos solteiros, do celibato, em contraste com o casamento. Amém? E aí a questão do celibato, do solteiro, você tem que ter muita convicção do que você quer, querido. Porque não é tão fácil. Porque há uma guerra de carne. A Bíblia diz que a carne, ela milita a carne. Espírito milita espírito. Então, há uma guerra muito grande interna do ser humano. Principalmente o homem. 1 Coríntios 7:17 diz assim: a condição do solteiro, o sinônimo de celibatário, não é para todos, não é algo a ser buscado a fim de obter benefícios espirituais, mas algo a ser valorizado como um dom especial. Cada um deve fazer sua decisão conforme o dom que recebeu de Deus. Se você se garante, se você tem convicção que você suporta, porque, querido, há uma guerra. O desejo da carne, a Bíblia diz que carne, ela milita a carne. Então, há uma guerra interna. E muitos não suportam. É por isso que a Bíblia diz, se você não puder, é bom que case. Paulo ele nos ensina aqui, se você achar que não consegue suportar, é bom que case. Alguns receberam esse dom do celibato e outros receberam o dom do casamento. Alguns em Coríntios argumentavam que a abstinência sexual os colocava em um patamar espiritual mais elevado. Paulo nega que seja esse caso. Então, essa questão da abstinência, você tem que ter muito cuidado, tem que ter um bom senso, tem que ter como é que eu posso dizer assim? Você tem que ter um acordo com o seu cônjuge. Se você está em consagração, é bom que você tenha uma boa relação com sua esposa, no sentido vamos dizer assim, no sentido do acordo. Amém? A fidelidade conjugal. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. A situação em Corinto não era diferente, a situação de Corinto não era diferente aos dias atuais, aos dias de hoje. Diante da realidade, Paulo lembra aos Coríntios da importância da intimidade conjugal, uma vez que a intimidade sexual cria entre os cônjuges uma união que vai além de um mero prazer físico, a intimidade da relação sexual, pertencente exclusivamente ao casamento entre marido e mulher. A Bíblia ela diz que Deus ele fez o homem e a mulher, e os dois para formar famílias, os dois para terem uma relação no casamento. Glórias a Ti. Nós falamos agora há pouco sobre a questão da abstinência no casamento. No versículo 7, no capítulo 7, verso 5, diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicarmos à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Nós iniciamos agora há pouco falando sobre essa questão da abstinência das relações. Porque você abre uma brecha. Agora há pouco eu estava falando sobre essa questão do abrir a brecha. Satanás, ele é um ser que ele não precisa de porta. Ele precisa de uma brecha. Aí a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar sem cessar. Então, nós como seres humanos, como homens e mulheres, devemos ter essa convicção e esse cuidado em não abrir brecha. Muitas das vezes, falta até, às vezes até bom senso. Essa questão desse abrir dessa brecha. Porque Satanás, ele não brinca de ser diabo, querido. Satanás, ele é diabo. E ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Ele é perito. Se tem uma coisa que Satanás, ele é perito em brecha. Aleluia. O distanciamento sexual ou o desinteresse de uma das partes abre porta para a tentação e dá a Satanás a oportunidade de romper a união entre cônjuges. A ênfase de Paulo sobre a mutualidade nessa questão demonstra o caráter do casamento cristão. Olha, nós estamos tocando muito nesse assunto sobre a questão dessa falta de vigilância. E quantos amigos nossos, cristãos, dentro das igrejas, quantos amigos nossos, líderes espirituais, Satanás entrou e fez o que quis dentro do casamento. Ô Salomão, mas por que acontece isso? Existe uma série de questionamentos. Pode ser uma falta de vigilância de ambas as partes, ou do homem ou da mulher. E Paulo, ele vem exortando, ele vem nos ensinando, ele vem nos alertando para que nós tenhamos esse cuidado de não dar legalidade à questão, não dar legalidade dentro do nosso casamento para Satanás. Então, você que está me ouvindo, você que está me assistindo nesse momento, querido, cuide bem da sua família, cuide bem da sua esposa, porque você tem um ser que está ao seu derredor, que ele não brinca. Nós temos um inimigo que ele não dorme. Ele está de pé, 24 horas esperando um vacilo meu e seu, para que ele venha adentrar na minha e na sua relação, venha adentrar na nossa família e fazer aquilo que sempre ele quis, porque ele é o inimigo das nossas almas. Então, tenha muita vigilância com a questão do seu casamento. Tenha muito cuidado, cuide muito bem da sua esposa. Querido, particularmente, eu gosto muito de instruir meus filhos sobre a questão. Sei que meu filho mais velho, eu sempre digo, cuide bem da sua família, porque ela é o teu bem maior, ela é o teu tesouro, teus filhos são o teu tesouro, a tua casa é o teu tesouro, o teu casamento é o teu tesouro. Os cônjuges não devem se ver como pessoas que simplesmente resolveram morar junto ou no mesmo lugar para dividir uma cama ou um espaço de convívio. Antes se tornaram um só. Um pertence ao outro, ao ponto de as decisões, inclusive sobre o próprio corpo, precisarem ser tomadas em conjunto, com uma extensão um do outro. Seu objetivo individual é também cuidar das necessidades sexuais um do outro, proteger das tentações sexuais e fortalecer a união de um corpo e espírito. Enfim, nós estamos falando aqui dessa questão da proteção. Você vê que Paulo está sempre tocando nessa tecla, que nós devemos cuidar, nós devemos zelar, nós devemos proteger um ao outro. Porque, deixa eu fazer aqui uma pequena observação sobre a questão da amizade, sobre a questão amigo. Querido, você que está me assistindo, você homem, cuidado com a questão amigos. Eu posso até ser um pouco enfático demais sobre essa questão, mas o seu amigo, os seus amigos, a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão.
E eu respeito essa, mas amigo para você trazer para dentro da sua casa, cuidado, porque você que tem esposa, você tem filhos, cuidado dessa questão, amigo, trazer amigo para tua casa. Conheça muito bem quem você está levando para dentro da sua casa, porque esse amigo, quem sabe, de repente ele pode até ser usado, de repente por falta de uma vigilância, porque Satanás ele não vai usar uma árvore não, irmão. Ele vai usar o corpo, ele vai usar carne, ele vai usar sangue, ele vai usar quem está vivo. Amém, querido? Então fica essa alerta para mim e para você. Nessa parte eu queria dar só uma lida sobre a questão dos solteiros. 1 Coríntios 7,8 diz que aos solteiros e viúva digo que eles seriam bom que permanecesse no estado em que também eu, Paulo, vivia, o estado de solteiro. Se é difícil permanecer solteiro no mundo de hoje, de modo geral, por vez pode ser ainda mais difícil em alguns meios cristãos. A forte ênfase sobre o casamento na maioria das igrejas evangélicas, dá a impressão de que a condição de solteiro é indesejável e deve ser considerado uma infeliz situação temporária. Eu não vejo assim, querido. Eu vejo que existem solteiros comprometidos com a obra também. Eu vejo que há casais que são comprometidos com a obra do Senhor também. Então essa questão do solteiro, se é ou não comprometido, que o solteiro ele não tem aquele comprometimento, depende muito de pessoa para pessoa. Você vê muitos jovens hoje que têm um comprometimento muito grande com a obra de Deus. E você vê muitos casais também que são relaxados. E a Bíblia ela é enfática quando ela diz que nós não devemos fazer a obra relaxadamente. Solteiro no verso 10 diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Lá no início nós falamos, lá em Gênesis 2:24, se não me falha agora, onde diz assim que até que a morte os separe. Então, não é porque qualquer coisa, amado, que você vai deixar sua esposa ou você vai deixar o seu marido. A Bíblia diz que nós devemos suportar. E na medida que você se comprometeu com esta relação, trabalhe para que essa relação ela seja duradoura. Cuide para que essa relação ela não venha se deteriorar, porque nós precisamos, como casal, nós precisamos alimentar esta planta chamada casamento. Nós precisamos alimentar a nossa relação. E muitas das vezes, o homem principalmente, quando chega um certo tempo, ele começa a cair no relaxamento. Não cai no relaxamento não, amado. Se cuide. Muitas das vezes, eu faço aqui e espero que eu não venha ofender, mas é um ponto de vista meu. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer a minha barba. Eu gosto muito de cuidar. Eu gosto muito de cuidar do meu corpo. Eu gosto muito de me cuidar. E muitas das vezes o que você vê ao longo da nossa vida é que casais novos caem num relaxamento. Uma certa vez eu estava conversando com um amigo e tocando esse assunto, ele disse assim: não, irmão, o que eu queria era casar, eu já casei. Não é bem assim não, querido. Não é bem assim não. Cuide bem da sua esposa e cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua mente. Porque, olha, a sua esposa, assim como ela tem olhos para você, você não sabe quem tem olho para sua esposa. Então cuide dela e cuide de você também. Amém, querido? Quero agradecer essa oportunidade. Eu espero ter ajudado em alguma coisa em relação a esta mensagem. Espero que você tenha aproveito. Muito obrigado por essa rica oportunidade e nós vamos agradecer a Deus com uma breve oração. Fecha teus olhos comigo. Pai, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que tu nos concedeste, Senhor. Eu quero, Senhor, aleluia, profetizar na vida dos casais. Senhor, aleluia, quem sabe nesse momento, pessoas que estão nos assistindo
pode estar passando por momentos difíceis, por momentos, quem sabe, até no próprio relacionamento. Senhor, entra nesta causa, Pai, abençoa os teus filhos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno que venha tentar nesta relação, que venha tentar, quem sabe, até uma separação. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.